Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje, vamos responder a uma pergunta. É verdade que os dinossauros se transformaram em pássaros? O que você acha? Qual a sua opinião sobre este assunto? Olha, para muitos evolucionistas os dinossauros são os pássaros, ou seja, existe a crença de que os dinossauros não morreram. Você sabia disso? É claro que eles têm suas provas, mas será verdade? No nosso vídeo anterior ensinamos que a Bíblia fala sobre os dinossauros, como você pode ver nesta imagem. Se você ainda não viu, dá uma olhada na playlist intitulada Ensinamentos Criacionistas para o século XXI, e o nome do vídeo é Quando foi criado os dinossauros aquáticos. A Bíblia fala de dinossauros. Vamos continuar. Você sabe, amigo, o que a Bíblia diz a respeito da origem dos pássaros? Já pensou nisso? Ainda não? Bem, vamos ver o que diz a Bíblia em Gênesis no capítulo 1 e o verso 20 e 21. Faça sua anotação aí, e agora vamos ler o texto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Observe que a Escritura ensina que Deus criou toda a ave de asas conforme a sua espécie. Você viu isso no texto? Ou seja, isso inclui todos os pássaros que voam acima da terra. Então os pássaros foram criados no quinto dia, como criaturas que voavam, e os dinossauros no sexto dia. Para os estudiosos no assunto, o criacionismo ensina que os pássaros e os dinossauros tiveram origens separadas. Um detalhe no texto que acabamos de ler: e a palavra hebraica para a espécie refere-se a grupos de animais capazes de cruzar e reproduzir de acordo com a sua espécie, ou seja, todos os caninos, cachorros, lobos e coiotes podem cruzar, e por isso representam uma espécie. Um outro ponto que todos devem ficar atentos é, no livro de Levíticos capítulo 11 e versos 13 ao verso 19, fala de muitas espécies de aves. Agora vamos ver o que dizem os evolucionistas sobre a origem das aves. Vamos começar com Thomas Huxley. Foi o primeiro a defender que as aves evoluíram de dinossauros, e para isso falam que John Ostrom em 1970 descobriu um dinossauro semelhante a uma ave, e ela foi chamada de Deinonychus. Vou passar aqui para vocês algumas medidas sobre este dinossauro. Olha, um Deinonychus grande tinha 3,5 metros de comprimento, pesava 68 quilos e tinha cerca de 1,5 metro de altura quando estava em pé. Agora quero sua total atenção ao que vou falar. Existe um problema com esta interpretação dos evolucionistas. Você sabe qual é? Vou responder. Bem, geralmente esquecemos de um detalhe importante. Esse detalhe é: os dinossauros são répteis, o que refuta esta ideia evolucionista de aves serem dinossauros. Sabe por quê? Porque existe uma enorme diferença entre aves e répteis. Prova disso é o fato de os répteis terem sangue frio e as aves têm sangue quente. Logo, não existe evidência para afirmar que os dinossauros eram endotérmicos e nem chocavam ovos. Quero também colocar como prova de que os dinossauros não são aves a afirmação de Alan Fedecia, especialista em aves e na evolução. Segundo ele, nunca existiu nem existe hoje nenhuma evidência de que os dinossauros eram endotérmicos. É claro que a polêmica sempre vai continuar, mas quero terminar este vídeo falando do Archaeopteryx. Ao falar deste dinossauro, entramos no dilema. Sabe por quê? O Archaeopteryx é um grande problema para os defensores da evolução e da falsa ideia de aves serem dinossauro. É realmente um tiro no pé para quase todos os estudiosos no assunto. O Archaeopteryx é uma ave verdadeira, mas que é datado cerca de 20 milhões de anos atrás. Entenda que o Archaeopteryx não é um fóssil de transicional, ou seja, o Archaeopteryx não é um fóssil intermediário entre répteis e aves. Logo, esta Archaeopteryx não prova nada sobre a ideologia dos evolucionistas. Conclusão: a Bíblia, como um documento histórico, nos ensina a pura verdade, e as aves surgiram antes dos dinossauros. Se você gostou deste vídeo, se inscreva e deixe seu comentário. Sua opinião é importante. Até o próximo vídeo. E lembre-se, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1 e o verso 1.